A Trindade é um ensino bíblico? Certamente a Trindade é o principal dogma das religiões que afirmam ser cristãs, começando pela Igreja Católica, né? Depois da Reforma Protestante, muitas denominações, as evangélicas que nasceram naquela época, elas absorveram esse ensino, né? E outras denominações posteriores que vieram a surgir continuaram a defender esse dogma como sendo um ensino bíblico. Mas será que realmente está na Bíblia? Então você vai perceber aqui alguns comentários. Eu estou apresentando aqui algumas publicações da Assembleia de Deus. Quero deixar claro que o objetivo aqui não é falar mal da Assembleia de Deus, em hipótese alguma, muito menos os seus membros, aos quais eu tenho imenso respeito. Estou apenas usando a parte didática das explicações que tentam dar a essa doutrina, tá? E você vai perceber aí, obviamente, que confusão que é. Uma hora, cada pessoa da Trindade é Deus, outra hora não é. Você vai perceber isso aqui na leitura e nas explicações que tentam dar. Não apenas a Assembleia de Deus, mas outras denominações também que defendem esse ensino, tá bom? Então, esses aqui são alguns dos livros, né? Essa aqui é uma Bíblia maravilhosa, inclusive, que é a João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, que tem o nome de Jeová, ainda 288 vezes, como eu já disse para vocês, tá? Então vamos tentar pegar aqui um pouquinho das explicações que se tenta dar sobre esse ensino que foi inventado, né? Ali nos primórdios da Igreja Católica, ali por volta do quarto século, tá? Quando a Igreja Católica começou a tomar a sua forma, né? E a Trindade ainda estava no berço. Então esse aqui é o livro Declaração de Fé da Assembleia. Às vezes a tela vai dar uma tremidinha aí, peço desculpas para vocês, tá bom, pessoal? Aqui na página 40, eles fazem alguns comentários acerca de Deus e da Trindade. Eu estou coletando primeiro essas informações para que a gente depois use a Bíblia e mostre que realmente esse ensino não está na Bíblia, né? Então aqui sobre a Trindade, eles comentam, né, ó, que eles creem no monoteísmo, que seria um Deus único, né, mas em três pessoas. Olha só, tá? Então não é monoteísmo. Se cada pessoa é Deus, não é monoteísmo, né? Aí continua. Aqui embaixo, ó. A Bíblia chama cada uma delas de Deus, cada uma delas. Então são três deuses, né? Não são apenas três pessoas. Se cada pessoa da Trindade é Deus, então são três deuses. Três deuses não é monoteísmo, tá? Mas politeísmo, tá bom? E aí, eles fazem um comentário interessante aqui sobre 1 Coríntios 8,6, que é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, né? Gálatas 3,20 diz que Deus é um só, né? Aí diz assim, ó, todavia para nós há um só Deus. Pega a sua Bíblia e lê aí 1 Coríntios 8,6. Quando fala para nós há um só Deus, é a Trindade? Não, é o Pai. Por quê? Porque Deus é um título que é dado não apenas para o Pai. Ele é dado também para o Filho, ele é dado para juízes humanos, é dado para anjos, inclusive Satanás, inclusive é chamado de Deus também. Então Deus não é um título exclusivo da divindade suprema. Mas quando Paulo diz para nós há um só Deus, ele se refere a quem? Esse um só Deus aqui, Deus em grau superlativo, no sentido superior do termo, inigualável do termo. Ele se refere ao Pai, que no caso é Jeová. Só que aqui eles não colocaram a palavrinha, o Pai, né? Deus, o Pai. Ficou apenas Deus aqui, tá? Aí se a pessoa não fizer uma pesquisa mais a fundo, não vai descobrir, né? Aí eles tentam aqui continuar a explicação, etc, tal, né? Algumas desculpinhas aí para tentar dizer que Deus é um trino, né? Ó, nós negamos que somente o Pai é Deus. Claro, as testemunhas de Jeová também negam que só o Pai é chamado de Deus. Jesus também é intitulado de Deus. Juízes humanos, depois a gente vai ter vídeo aqui mostrando, eles também foram chamados de Deus na Bíblia, tá? O próprio Jesus é chamado de Deus, Satanás é chamado de Deus, humanos em posição de destaque são chamados de Deus, anjos são chamados de Deus. Então Deus não é um título exclusivo do Ser Supremo. O fato de outros seres serem chamados de Deus não significa que eles sejam Deus Supremo. E em muitos casos também não sejam deuses falsos, não é? A gente vai explicar isso em detalhes para vocês. Mais uma vez aquele texto citado em 1 Coríntios 8,6, né? Cadê o Pai aqui, ó? Todavia, para nós há um só Deus. Mas quem? Cadê? Para o apóstolo Paulo e para os primitivos cristãos é o Pai. 1 Coríntios 8,6 é muito claro, né? Cremos que a doutrina santíssima da Trindade é uma verdade bíblica conforme definida, ó, credo de Atanásio, tá? Ou seja, né, lá pelos primeiros que fundaram a Igreja Católica, né? Olha aqui, ó.
Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, definidas, identificadas com a mesma natureza divina. Obviamente que há só duas, porque o Espírito Santo é o poder que emana de Jeová. Vai ter vídeo aqui mostrando isso claramente, né? E outros versículos destruindo o conceito de que há três pessoas, né? Uma espécie de fusão aí, formando um único Deus, né? Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza a outra, como se houvesse uma hierarquia divina. É óbvio que a Bíblia diz o contrário disso, né? Bom, isso aqui é parte da matéria que a gente tem, tá? Nessa publicação. Esse outro aqui também traz informações. A partir da página 90, inclusive vem trazendo aqui os artigos, né? Os artigos da Trindade. Conforme disse para vocês, a Trindade começou a ser definida lá em 325 em Niceia, depois tem um concílio de Calcedônia, tem um concílio de Constantinopla, 381, onde definiu que o Espírito Santo seria a terceira pessoa, né? Esses artigos aqui de fé da concernente à Trindade, eles foram criados há 400, 500 anos atrás e copiado pelas denominações evangélicas que defendem a mesma crença, né? Ou seja, a crença de um Deus triuno, tá bom? Então a fé universal é essa, desde lá do 4º, 5º século, ó, que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade na unidade. Não confundamos as pessoas, né? Nem separamos a substância. Existe a pessoa do Pai, pessoa do Filho, Espírito Santo, etc. Tal. Todas elas são coeternas, olha lá. Todas elas são incriadas, ou seja, não foram criadas, sempre existiram. São três pessoas divinas que sempre existiram. Nenhuma delas foi criada, tá? Isso aqui está no 8º artigo de crença da Trindade, da Igreja Católica, isso há 400, 500 anos, viu, gente? Tá? Imensurável, 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 um eterno, outro eterno, 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 tal. Olha o artigo 13 aqui, ó. Todos são onipotentes, ou seja, todo-poderoso. A pessoa do Pai é toda poderosa, a pessoa do Filho é toda poderosa, o Espírito Santo é toda poderosa, né? Você não vai achar isso na Bíblia, obviamente, né? Aí continua aqui, ó. O Pai é Deus, Deus com maiúscula, ó, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Gente, como é que você consegue reconciliar isso? Então, isso aqui foi criado pela mente humana. Que Deus não é um ser único, mas ele é um ser subdividido em outros três deuses. Então, que na verdade, o que a Trindade criou, aqueles que começaram a elaborar esse conceito de um Deus triuno, começando lá em 325, colocando Jesus em pé de igualdade na questão de divindade com o Pai, depois em conceito de um Deus triuno, começando lá em 325, colocando Jesus em pé de igualdade na questão de divindade com o Pai, depois em Constantinopla, fazendo do Espírito Santo também uma pessoa exatamente igual a Jesus e ao Pai, e Calcedônia criou a união hipostática, né? De que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo aqui na Terra, tá? Como que você consegue reconciliar isso? Na verdade, pegar o Deus único da Bíblia, o Ser Supremo, Jeová, nós falamos na língua portuguesa, fatiaram ele em três. Aí uma dessas pessoas virou Jesus e a outra virou o Espírito Santo. Na verdade, é isso que foi feito, tá? Obviamente que isso não tem sentido na Bíblia. Criar essa crença e tenta a todo custo encaixar ela na Bíblia, né? Aqui em cima diz, olha a confusão, gente, ó. Olha a confusão. O Pai é incriado, ou seja, sempre existiu. O Filho é incriado, sempre existiu. O Espírito Santo é incriado, ou seja, sempre existiu. Todos eles são eternos, eternos, eterno, eterno. Olha a confusão que eles mesmos já criaram aqui quando elaboraram os artigos de fé da Trindade. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado, óbvio. O único que sempre existiu de eternidade e eternidade é o Pai, Jeová ou Javé, né? Questão que não é a pronúncia agora. O Filho procede do Pai somente. Se ele procede do Pai, o Pai é a fonte da existência do Filho. Então, sem o Pai, o Filho não existiria, porque o Filho procede do Pai. Perceberam? Seja criado ou gerado, não interessa. Somente não foi feito nem criado, mas gerado. Ó. Eles confirmam que Jesus foi gerado pelo Pai. O Pai é a fonte da existência do Filho. Sem o Pai, o Filho não existiria.
Sem o Pai, o Filho não existiria. E o Pai depende do Filho para existir? Bom, eles deixam claro no 21 que o Pai é o único que não foi criado nem gerado. Mas o Filho procede do Pai por meio de geração. Então, se ele foi gerado ou criado, se o sentido é o mesmo, então ele depende a sua existência do Pai. Então, ele não é, o próprio artigo é contraditório. Ele não é incriado e nem eterno quanto o Pai. O próprio artigo de fé já diz isso, né? Que é defendido até hoje. Isso aqui tem 1.500 anos de idade. Isso aqui que foi criado, ó. Nessa trindade não existe primeiro, nem último, nem maior, nem menor, né? Mas já que é assim, né? E tentam dar tanta ênfase à pessoa de Jesus, por que Jesus é a segunda, né? E o Espírito Santo é a terceira, tá? Ainda diz aqui, ó, de sorte por meio de todas, assim foi tanto na unidade na trindade, como na trindade na unidade, cada uma delas devem ser adoradas distintamente. Você deve adorar a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Filho e a pessoa do Pai da mesma maneira. Onde você encontra na Bíblia que em algum momento a terceira pessoa da trindade foi adorada, quer por judeus fiéis a Deus no passado, quer pelos discípulos de Jesus já no período apostólico para cá. Onde você encontra que o Espírito Santo foi adorado? A terceira pessoa foi adorada. Isso aqui, ó, é o 27º artigo de fé, tá? Então aqui você consegue perceber, pessoal, um monte de contradição em cima da própria crença que foi criada, né? Quer dizer, inventaram essa crença. Essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal, uma das minhas Bíblias favoritas de pesquisa, viu? Como já disse para vocês, ela realmente é uma Bíblia. E vou ter vídeos aqui, inclusive, falando do paraíso na Terra também, que ela ensina, tá? Ó, eu estou aqui no Evangelho de Marcos. Veja a confusão, gente. Vê se você consegue raciocinar e ver lógica nisso aqui que você vai ler. Ó. Comentário ao pé da página, logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Olha só. As Escrituras que declaram que Deus é um só. Qualquer um de nós concordamos com isso, até uma criança de 5 anos. Uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Bom, isso aqui, essas expressões não estão na Bíblia. Essa expressão natureza, substância e essência, isso aqui são palavras, né, filosóficas e teológicas para tentar fundamentar três pessoas num Deus só, tá? Tanto que eles dizem aqui embaixo, ó. Das pessoas da deidade, quem que é a deidade? Esse Deus aqui, deidade e Deus é a mesma coisa. Nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma delas, juntamente com as outras, é Deus. Então, olha o absurdo que eles já dizem aqui, tá? O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que Deus, ele só existe, o Deus único da Bíblia, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, etc. tal, ele só é Deus 100% em existência com a fusão das três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? É isso que eles estão afirmando. Olha, presta atenção, ó, das pessoas da deidade, dessa deidade que é Deus, o Ser Supremo, nenhuma é Deus sem as outras. Nem o Pai sozinho é Deus Supremo, Todo-Poderoso, sem a união, né, a convergência numa fusão, tá, do Filho e do Espírito Santo. O Pai sozinho, ele não é Deus sem o Filho e sem o Espírito Santo. A mesma coisa se dá com os demais. Olha só o que eles estão dizendo aqui, gente. Tá? Você concorda com isso? Você acha que a Bíblia prova esse tipo de crença? Com certeza que não. Olha aqui embaixo, eles frisam mais uma vez. Ó, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum. Como já disse para vocês, ali na própria cartilha da Igreja Católica copiada aqui, deixa claro que o Filho procede do Pai, foi gerado pelo Pai. Se foi gerado pelo Pai, obviamente o Pai causou a existência dele, independente de ser gerado ou criado, não interessa. O Pai causou a existência do Filho. E o Espírito Santo, são palavras neutras, né? É o que emana de Deus, é o poder que emana de Deus. Então, o poder de Deus em ação é chamado de força santa, o Espírito Santo, né? A gente vai ter vídeos aqui explicando isso melhor, tá?
Mas cada um é igual ao outro em essência, atributos, poder e glória. Onde tem isso na Bíblia? Gente, isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. O Deus único, existente em 3 pessoas, torna possível desde a eternidade o amor recíproco, tal. Depois você acaba de ler tudo que está escrito aí, tá? Então veja como que é confusa. Ao mesmo tempo que tenta explicar, eles, na verdade, acabam confundindo ainda mais o leitor. Mas como que pode ser 3 deuses e é um só? Aí, dali a pouco, eles já falam, não, só é Deus se juntar os 3. Só é Deus, essa deidade, esse Deus supremo aqui, só é Deus completo se juntar os 3. A fusão, né, fazer assim com as mãos para você ver. A fusão dos 3 forma Deus, mas cada uma distintamente não é. É o que está nesse comentário aqui, tá bom? Espero que sirva de ajuda para todos vocês aí. O telefone está tocando, eu vou ter que atender, tá? Depois a gente vai ter mais vídeos explicativos aqui sobre cada uma dessas pessoas ou do poder de Deus aqui para ajudar a esclarecer essa matéria melhor para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos.